Via Lucis significa caminho de luz. Todos os anos encontramos-nos em Fátima para percorrer esta Via Lucis a pé e em oração. Em cada uma das 14 estações da Via Sacra, onde paramos, somos desafiados a olhar para a nossa vida e interpelados a transformá-la numa vida de abundância. Assim como fez Jesus, que caminhou até ao Calvário, onde foi crucificado, mas que com a força do Pai ressuscitou. Este ano, o nosso caminho de luz é feito de maneira diferente. Não só porque não vamos caminhar e rezar todos juntos em Fátima, mas sobretudo porque o tempo que hoje vivemos é um tempo incomum, o tempo do Covid-19. Estamos a ser postos à prova, a ser chamados a viver tempos difíceis de isolamento social e a lidar à distância com o sofrimento, com a doença e até com a morte de muitos dos que nos são queridos. Mas também estamos a ser chamados a descobrir novas formas de encontro, a valorizar pequenos gestos, a voltar a dar importância àquilo que tínhamos por adquirido nas nossas vidas. Façamos com Jesus este caminho diferente e difícil que hoje temos. Aceitemos os novos desafios a que somos chamados e vivamos-los com a certeza de que Jesus está conosco e de que nos quer ensinar a encontrar novos caminhos de luz. Vamos ler e meditar sobre as leituras da Bíblia que nos falam da ressurreição de Jesus, desde as suas aparições aos discípulos até ao Pentecostes. Saibamos aproveitar o que Jesus em cada leitura nos quer dizer. Transportemos a sua mensagem para a nossa vida e aprendamos a transformar as limitações e sofrimentos do nosso confinamento em desafios para um novo caminho de vida e de luz. A cada passagem, vamos acender uma vela. Que a luz de cada vela simbolize a presença de Jesus vivo no novo caminho que quisermos percorrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos amigos, já nos foi dito nesta introdução que não podemos fazer esta peregrinação ou esta Via Lucis a caminhar. Teria sido no fim de semana passado que nós teríamos feito a nossa peregrinação, não só a Via Lucis, mas toda uma grande peregrinação que é sempre tão significativa na nossa caminhada marista, mas somos hoje desafiados a fazer esta Via Lucis interior, porque também passos exteriores sem motivações interiores não levam a lado nenhum. Quantas vezes nós não comungamos sem saber o que estávamos a fazer ou distraídos e agora damos valor à comunhão. Tantas vezes pusemos tantas coisas para trás e agora damos-lhes valor. Também se calhar com esta Via Lucis, esta noite ela tem mais sentido, não só porque alguns de nós teremos saudades do que vivemos nos últimos anos, mas também pelo motivo de querermos estar juntos e de podermos caminhar juntos como seria bonito. Mas caminhamos juntos. A igreja está vazia, mas em cada monitor, em cada ecrã, em cada pessoa que nos vê está uma família e está a igreja reunida. E é esta união que faz de nós verdadeiramente cristãos, amigos e irmãos uns dos outros. Como foi dito no texto introdutório, em cada estação vamos acender uma pequena vela que representa muitas coisas. Já repararam que está aqui no chão uma cruz, onde vamos acender as velas. Simboliza que as cruzes da nossa vida são sempre iluminadas pela presença de Jesus. Mas eu gostava de que em cada vela estivesse representado um ano do nosso colégio, a começar no pré-escolar, e são 13, e depois a 14ª, os promotores e os destinatários desta Via Lucis, que eram os pais com quem fazíamos esta Via Lucis tão bonita. De maneira que, à medida que formos acendendo cada vela, tenhamos presente toda a nossa comunidade educativa, mas também todas as pessoas que sofrem, não só ainda as sequelas do coronavírus, mas também agora os outros problemas que a sociedade enfrenta, de desemprego, de desorientação, de angústia, de medo. Vamos pedir que a luz de Cristo ressuscitado, que está aqui presente no Círio Pascal, ilumine de facto todos os caminhos da nossa vida. Vamos então agora cantar, pedindo ao Senhor que esta luz que vem dele ilumine também o nosso coração. Em tua luz
Primeira estação, a ressurreição de Jesus. Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e a sua túnica branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis, eis o que tinha para vos dizer. Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Depois da morte de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria estavam tristes e decidiram ir visitar o sepulcro. Mas quando lá chegaram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram transtornadas e sem rumo, até que de repente são surpreendidas por um anjo que desce do céu irradiando luz. E o anjo conta-lhes que Jesus ressuscitara como tinha prometido. Elas enchem-se de alegria e correm a anunciar a boa nova. Muitas vezes na nossa vida também receamos e tememos os imprevistos que surgem. Sobretudo nestes tempos de Covid, em que temos medo de ser contagiados, tememos pela nossa segurança económica, desconhecemos como será o dia de amanhã, mas esperamos que algo de bom aconteça rapidamente. Saibamos nós ter a força e a confiança de Maria de Madalena e da outra Maria, que acreditaram na ressurreição de Jesus. Com a certeza de que Ele vive, consigamos ter a vontade e o espírito de sacrifício para aceitar as contrariedades da vida, aprender a renascer com elas e a transmitir a esperança, a paz e a alegria a todos os que ainda vivem angustiados. Segunda estação, o sepulcro vazio. Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinou-se para observar e reparou que os panos de linho estavam espalmados no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no túmulo e ficou admirado ao ver os panos de linho espalmados no chão, ao passo que o lenço que tivera em volta da cabeça não estava espalmado no chão, juntamente com os panos de linho, mas de outro modo, enrolado noutra posição. Então entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro ao túmulo. Viu
e começou a crer. Pedro e o outro discípulo receberam a notícia de Maria de Madalena e da outra Maria de que Jesus não estava no túmulo e ressuscitara. Incrédulos, foram a correr até ao sepulcro, mas só depois de repararem que os panos de linho estavam espalmados no chão e que o lenço que enrolara a cabeça de Jesus estava enrolado noutra posição, é que começaram a acreditar que Jesus sempre ressuscitara, como tinha dito. É difícil acreditar naquilo que não se vê. Pedro e o outro discípulo precisaram de entrar no túmulo para se certificarem de que era verdade aquilo que Jesus lhes dissera e que Maria Madalena e a outra Maria agora contavam. Precisamos acreditar que Jesus está vivo. Aprendamos a abrir o nosso coração sem desconfiança, para sermos capazes de estar disponíveis para reiniciar os novos caminhos e enfrentar os desafios que agora nos são colocados. Sejamos um exemplo vivo da ressurreição de Jesus neste tempo novo. Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o Teu amor. Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar. Senhor Jesus, és luz da minha alma, saiba eu acolher o Teu amor. Terceira estação, vi o Senhor. Maria estava junto ao túmulo, da parte de fora, a chorar. Sem parar de chorar, debruçou-se para dentro do túmulo e contemplou 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não se dava conta que era ele. E Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que era o encarregado do horto, disse-lhe: Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela aproximou-se, exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Vi o Senhor, e contou o que ele lhe tinha dito. Maria Madalena estava muito triste. Tinha perdido um amigo e por isso chorava. Jesus aproxima-se, mas ela não o reconhece e até o confunde com o jardineiro. Jesus não a contradiz, mas imediatamente desfaz a confusão e apresenta-se, chamando-a pelo nome: Maria. A morte faz-nos chorar porque corta relações, isola. Deparamo-nos com a certeza angustiante e opressora de que nunca mais veremos aquela pessoa que nos era querida. Jesus também chorou a morte de Lázaro. É nesta circunstância da vida de Maria Madalena que surge Jesus ressuscitado. E aparece sem a assustar, porque a conhece bem e sabe que se surgir depois de o ter visto a morrer na cruz, vai assustá-la. Aproxima-se dela e compadece da sua tristeza. Ouve-a, acolhe-a, porque a sabe incapaz de ter a força para o ir buscar. Neste tempo de isolamento, por vezes também não conseguimos encontrar Jesus.
Às vezes até o culpamos do mal que nos acontece. Talvez porque estejamos tão profundamente tristes com as situações que nos envolvem que não conseguimos experimentar a presença e o amor de Jesus. Ele vem ao nosso encontro, conhece-nos e fica connosco, abraça-nos. Deixemo-nos envolver neste abraço amoroso de Jesus e viver com Ele as circunstâncias da vida, tanto as felizes como as mais tristes. Nada te turbe, Nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. nada te turbe, Nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. Quarta estação, no caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 2 léguas de Jerusalém, e conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a caminho. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Disse-lhes ele: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleófas, respondeu: Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. Perguntou-lhes ele: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele o que viria a redimir Israel, mas com tudo isso já lá vai o dia, e não achando o seu corpo, vieram dizer que lhes apareceram os anjos que afirmavam que ele vivia. Então, alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Jesus disse-lhes então: ó homens sem inteligência e lentos de espírito, para crerem tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. Depois da morte de Jesus, estes 2 discípulos voltavam para a sua casa, em Emaús, conversando sobre o que tinha acontecido. Afinal, o tal profeta poderoso fora condenado à morte e crucificado, e nada mais sucedera. Houve ainda umas mulheres que diziam que Jesus tinha ressuscitado, os discípulos que encontraram o túmulo vazio, mas ninguém tinha visto Jesus. Por isso, era tempo de voltar para casa. Estamos num tempo em que nos pedem para ficar em casa, para nosso bem e para bem de todos. É difícil este tempo porque nos apetece sair à rua e estar com os amigos, voltar ao trabalho, às rotinas. E temos sempre argumentos fantásticos para justificar qualquer um destes desejos, ou muitas vezes caprichos. Mas esquecemos que devemos ficar em casa, não só para nos proteger, mas também para proteger os outros, e que os nossos desejos talvez devam ser relegados
para segundo plano. Por vezes, as ansiedades e convicções que temos limitam-nos a capacidade de entender o que nos é apresentado, enfraquecem a nossa capacidade de escutar, de observar, mas, sobretudo, de acreditar para além do que vemos. Saibamos perceber a nossa imperfeição e tenhamos fé que no nosso caminho tudo tem um sentido, mesmo que não o percebamos de imediato. Mais além Dos meus medos, mais além da minha insegurança, quero dar-te uma resposta. Aqui estou para fazer tua vontade, para que ao amor eu possa dizer sim, até ao fim, mais além dos meus medos, mais além da minha insegurança. Quero dar-te uma resposta. Aqui estou para fazer tua vontade, para que ao amor eu possa dizer sim, até ao fim. Quinta estação, a refeição de Emaús. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, insistiam com ele, dizendo: Fica conosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no acaso. Entrou para ficar com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou-lhe. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir o pão. Os discípulos de Emaús, quando Jesus aparece no meio deles, quase se zangam com ele, por ser o único forasteiro que desconhece o que se passou em Jerusalém. Jesus, com imensa paciência, mas também crítico, explica-lhes tudo o que lhe dizia a respeito, citando várias passagens das Escrituras. Dá-lhes catequese, mas nem assim os discípulos o reconhecem. Só quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e lhes entregou o pão, depois de o partir, é que os discípulos o reconhecem, através do seu gesto. Uma característica muito curiosa e presente em quase todas as passagens sobre a ressurreição é que os amigos de Jesus não o reconhecem. Estão presos à sua morte. Na sua relação com Jesus, também muitas vezes, na nossa relação com Jesus, também muitas vezes somos incapazes de o reconhecer. Pensamos que Ele está connosco e até ficamos muito orgulhosos dessa certeza. Estamos certos de que estamos no seu caminho, mas Ele ficou para trás, porque não lhe damos espaço, nem lhe dedicamos tempo. Saibamos reconhecer com humildade as situações em que estamos cheios de certezas e ideias acerca de Jesus, mas não estamos disponíveis para o receber. Aproveitemos este tempo de isolamento para encontrar momentos de inteira disponibilidade para o acolher, para aceitar que Ele nos ensine e nos critique, apurando e purificando o nosso olhar, e para que este nosso olhar para o mundo e para os outros seja cada vez mais parecido com o olhar de Jesus.
esquecer o que se queria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. Mas que descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio querer, esquecer o que se queria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. Sexta estação, no cenáculo. Enquanto isto diziam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dominados pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Disse-lhes então: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e olhai que um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como na sua alegria não queriam acreditar de assombrados que estavam, ele perguntou-lhes: Tendes aí alguma coisa que se coma? Deram-lhe um bocado de peixe assado e, tomando, comeu diante deles. Depois da morte de Jesus, os discípulos voltam a estar juntos, mas encontram-se cheios de medo e fecham-se no cenáculo. É neste contexto que Jesus aparece junto deles, lhes explica o sentido do que sucedera e os tranquiliza, desejando-lhes paz. E juntos voltam a compartilhar o pão. Na vida, sentimos-nos ameaçados pelo que não conhecemos e intimidados com a aproximação de estranhos, mesmo que nossos semelhantes. Esta desconfiança conduz ao isolamento de cada um em si mesmo e inibe o estar lá incondicionalmente para responder às necessidades do outro, conhecido ou não. Saibamos identificar estas necessidades e responder de coração aberto, quer a desconhecidos como a conhecidos. Somos chamados a fazer o bem. Vivemos em tempo de pandemia, obrigados ao confinamento, mas não podemos esquecer que há quem precise de nós, quer em casa, quer fora de casa. Saibamos sair do nosso comodismo e ir ao encontro dos que precisam da nossa ajuda. Assim, sentiremos que Jesus vive e comungamos do seu amor na entrega aos outros. Ao estar entre ti, escutando a tua voz, todo o meu ser vibra de amor. Ao estar entre ti, escutando a tua voz, todo o meu ser vibra de amor. Não posso nem quero viver sem teu amor. Não posso nem quero viver sem teu amor. Não posso nem quero viver sem teu amor. Se não é junto a ti, não posso nem quero viver. Sétima estação, o perdão. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito.
Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Àqueles a quem o retiverdes ficarão retidos. Mais uma vez, os discípulos encontravam-se juntos, fechados e com medo. E novamente, Jesus vem ao encontro deles, com uma mensagem de paz e com um apelo ao perdão. Jesus ensinou-nos a pedir perdão e a perdoar, e teve a capacidade infinita de perdoar até aqueles que lhe fizeram mal. Mas nós, na nossa condição humana, não conseguimos perdoar com a mesma facilidade e com a mesma bondade com que Jesus o fez. Mas o perdão é uma graça de Deus. Sejamos capazes de afastar as mágoas e rancores que guardamos, porque isso só se nos afasta de Jesus. Se o perdão fizer parte das nossas vidas, Jesus estará mais perto de nós e sentimos que vida, a nossa e a dos que nos rodeiam, se pode tornar bem melhor. Que Jesus ressuscitado nos oriente para sabermos perdoar quando necessário e a conseguir pedir perdão quando erramos. Quem as mãos estende, quem sabe dar valor e quem nunca se cansa, sabe de amor. Quem assim procede, caminha até à luz, olha quem não saber, mas segue Jesus. Oitava estação, a dúvida. Tomé, um dos 12 a quem chamavam o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe então: porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. Ao ouvir que Jesus ressuscitara e que se tinha mostrado aos discípulos, Tomé duvidou. Precisava de ver e de tocar nas chagas de Cristo para acreditar que Jesus, afinal, não tinha morrido. E Jesus aparece a Tomé para que este o comprove. Tal como Tomé, e sobretudo neste tempo de pandemia, também nós nos sentimos inseguros, temos dúvidas, medos e não percebemos o porquê de tanto sofrimento. Por vezes, até achamos que Jesus nos abandonou e ficamos sem forças. E esquecemos-nos da maior prova de amor que jamais tivemos, a de que Jesus até morreu por nós. Ainda que duvidemos, Jesus vem ter connosco e ajuda-nos a acreditar no seu amor por nós, assim como fez com Tomé. Se olharmos com atenção, todos os dias, temos sinais da sua presença e da sua bondade, na ajuda a quem precisa,
na partilha entre amigos, no amor entre famílias. Crer que Jesus está vivo ajuda-nos a continuar, dá-nos alento, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é amor. Nada a temer. Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é amor. Nada a temer. Nona estação, a pesca grandiosa. Encontrando-se junto do lago de Genezaré e comprimindo-se à volta dele a multidão para escutar a palavra de Deus, Jesus viu 2 barcos que se encontravam junto do lago. Os pescadores tinham descido deles e lavavam as redes. Entrou num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se, dali se pôs a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo, e vós lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos, mas porque tu o dizes, lançarei as redes. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixe. As redes estavam a romper-se e eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os viessem ajudar. Vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de se irem afundando. Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele e todos os que com ele estavam encheram-se de espanto por causa da pesca que tinham feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas receio, de futuro serás pescador de homens. E depois de terem reconduzido os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus encontra os discípulos cansados e desanimados depois de uma noite de pesca sem resultado e sugere um novo caminho a Simão Pedro e aos seus companheiros, dizendo-lhes para não recearem. Eles confiam, seguem Jesus e encontram uma quantidade de peixe jamais vista. Tal como os discípulos, também nós estamos cansados e desanimados, com muita vontade de que este tempo de isolamento acabe e de que tudo volte a ser como antes. Mas Jesus vem indicar-nos que pode haver um outro caminho, com novas oportunidades de encontro com os outros, com pequenos gestos que podem impactar na vida dos que nos rodeiam. Agora que vamos retomar as nossas rotinas, não esqueçamos de valorizar aquilo que a quarentena nos fez perder e aproveitemos para rever as nossas prioridades. Afinal, tivemos de largar tudo e ir para casa, de repente, em busca de sobrevivência, sem nos despedirmos de ninguém e sem saber quem voltaríamos a ver. E talvez não tenhamos dado os abraços todos que gostaríamos de ter dado, nem tínhamos dito vezes suficientes o quanto gostamos dos outros. Usamos a tecnologia para estar perto de quem gostamos, mas temos agora uma nova oportunidade de encontro e de presença renovada. Saibamos viver esta nova vida com a abundância que Jesus vivo nos oferece. Tu és fonte de vida, Tu és fogo, tu és amor. Pai, Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, Tu
és amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. 10ª estação, a rocha. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado à terceira vez: Tu és deveras meu amigo? Mas respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo atavas o cinto e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te há de atar o cinto e levar para onde não queres. E disse isto para indicar o género de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas palavras, acrescentou: Segue-me. Na noite em que Jesus foi entregue, Simão Pedro negou-o por 3 vezes. Jesus, depois de ressuscitar, confrontou-o por 3 vezes. E Pedro fica triste por Jesus insistir, mas não desiste de reforçar a sua amizade a Jesus. E Jesus interpela-o a segui-lo. Quantas vezes negamos Jesus ao esquecermos de como devemos viver no seu amor? Valorizamos o ter em detrimento do ser. Queremos ser conhecidos pelo que fazemos, em vez de reconhecer o valor do que os outros fazem por nós. Ansiamos ter mais poder, esquecendo-nos de ser melhores pessoas. Jesus, no entanto, continua a dar-nos força e alento para que, com Ele, saibamos ir ao encontro dos outros e revelar o seu amor por nós. Consigamos dizer sim a Jesus e aceitemos colocar-nos ao serviço da Igreja, dando corpo à missão que nos é confiada, tal como fez Pedro ao ser interpelado por Jesus e como faz hoje o Papa Francisco e todos os pastores da Igreja. Saibamos descobrir quais os nossos dons que podemos colocar ao serviço de todos. Ofereço todo o meu ser, todo o meu ser. Te ofereço o meu amor, meu amor. Te ofereço cada minuto da minha vida. Oh Deus, te ofereço todo o meu ser, todo o meu ser. Te ofereço o meu amor, meu amor. Te ofereço cada minuto da minha vida. Oh Deus. 11ª estação, a missão.
os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, no entanto, ainda duvidavam. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Jesus marcou um último encontro com os seus discípulos, com os seus amigos, para lhes pedir que continuassem a ensinar aquilo que com ele aprenderam. Apesar das dúvidas, todos compareceram. O convite que Jesus fez aos seus discípulos é o mesmo que nos faz a nós. Temos a liberdade de o aceitar. É uma escolha nossa, pessoal, e que se reflete nas nossas ações diárias, nos nossos momentos de oração e dedicação ao próximo, em que procuramos ser espelho dos ensinamentos de Jesus. Evangelizar com o exemplo, com o reflexo da nossa própria vida, não nos acomodando e procurando ser construtores de um mundo justo, solidário. Enquanto cristãos, somos capazes de aceitar este desafio de Jesus, mas muitas vezes não temos vontade, porque deixamos as nossas dúvidas, medos e preguiças dominarem-nos e afastarem-nos do caminho de fé. Tenhamos presente que não caminhamos sozinhos, porque Jesus prometeu que estaria conosco até ao fim dos tempos, sendo força e fonte de vida para todos nós. Pai, não afastes de mim os olhos, chamo-te, de ti preciso, para que se cumpra no mundo o plano de meu Pai. Pai, não afastes de mim os olhos, chamo-te, de ti preciso, para que se cumpra no mundo o plano de meu Pai. 12ª estação, o regresso ao Pai. Estavam todos reunidos quando lhe perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o rei de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu a seus olhos. E como estavam com os olhos fixos no céu, para onde Jesus se afastava, surgiram de repente 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. Jesus preparava-se para ir ter com o Pai e reuniu-se mais uma vez com os seus discípulos. Ao ser confrontado com as suas perguntas, Jesus diz-lhe que receberão uma força, a do Espírito Santo, vinda do céu. É através do Espírito Santo que podemos aprender a encontrar o caminho por onde Jesus nos quer guiar. Um caminho de aprendizagem onde Jesus nos pede para não dar importância apenas ao que nos aparece como evidente, mas antes a olhar ao nosso redor e a assimilar todos os sinais onde Ele manifesta a sua presença. Vivemos tão preocupados e apressados que nos esquecemos de estar atentos aos sinais de Jesus. Saibamos olhar para o céu e, com humildade,
deixar-nos guiar por este Espírito que nos quer ensinar a sermos melhores. Possamos nós sentir que Jesus está vivo e que se manifesta de várias maneiras diferentes em nós e nos outros. Assim estejamos nós propensos a senti-lo. Nada temas, nada te espante, pois tudo passa. Deus nunca muda, a paciência tudo alcança. Caia Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta, aleluia, só Deus basta, só Deus basta, só Deus basta, aleluia. 13ª estação, a espera do Espírito. Desceram então do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelota e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Depois de terem visto Jesus subir para o céu, os discípulos encontram-se novamente e, com Maria, rezaram juntos. Tal como os discípulos, também nós, por vezes, ficamos tristes por estarmos longe de quem gostamos e por nos vermos limitados nas nossas ações. Nestes momentos de fraqueza, rezemos, para que consigamos entender que todo este confinamento é por um bem maior, pela saúde e pela vida de todos, pelo amor de Deus. A oração é fonte de alimento da nossa fé. É na entrega aos momentos de mais íntimo diálogo com Jesus que nos humanizamos e que estreitamos a nossa relação com Ele. Saibamos dar espaço na nossa vida à oração, espaço temporal e espaço interior. É importante conversar com Jesus, com Maria, sobre o nosso dia, conversar sobre os nossos problemas, sobre as nossas alegrias e preenchermos da palavra do Pai e da poderosa e meiga voz da Mãe Maria. Vim aqui, ó Virgem Mãe, sem saber o que dizer, eu olhava a tua imagem, não a conseguia ver. Sentai-me, assim ficar em silêncio a pensar, senti descer ao mar sobre mim o teu olhar. Foi então que eu comecei
14ª estação, o dom do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos, provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Os apóstolos encontravam-se com Maria, reunidos em oração. Temerosos, perdidos, incertos em relação ao futuro e ao caminho a seguir, deixando que os receios e dúvidas os dominassem. Com o sopro do Espírito Santo tudo mudou. O amor de Cristo foi derramado sobre eles e um novo vigor, uma nova vida floresceu nos seus corações. Acendeu-se um fogo em cada um deles, que não pôde mais ficar contido. Têm de sair, têm de espalhar a mensagem de Jesus. A tristeza transformou-se em alegria, o medo em coragem, a dúvida em fé. Este é o poder do Espírito. Na vida, como os discípulos, também nós nos sentimos muitas vezes perdidos e sem a coragem necessária para mudar, para viver com uma fé plena. Deixemos que o Pentecostes inunde a nossa vida e transforme os nossos corações. Alimentemos a chama que já arde dentro de nós. Aqui e agora é o tempo. O mundo precisa de corações renovados, alegres e corajosos, que sejam anunciadores da boa nova. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a coragem de sermos testemunhas vivas do amor de Cristo. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei ao meu Deus, enquanto existir, Ele encontra a minha alegria. Ele encontra a minha alegria. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei ao meu Deus enquanto vestir. Ele encontra a minha alegria. Ele encontra a minha alegria. Meus queridos amigos, estamos a terminar esta nossa Via Lucis. Uma coisa engraçada que estava a pensar durante esta celebração, não estava distraído, mas estava a pensar durante a celebração, é que este ano nós, católicos, tivemos a oportunidade de fazer as duas vias. A Via Sacra, na Quaresma, e a Via Lucis, na Páscoa. E deixámos de poder vir à missa e de frequentar a igreja na Quaresma, e vamos continuar assim até à 14ª estação, que é a descida do Espírito Santo, no próximo dia 30 e 31, que é o dia de Pentecostes, a segunda festa mais importante da igreja. De maneira que estas duas vias sagradas, as duas nos trouxeram à luz, e uma coisa engraçada também, engraçada não é, faz parte, e é bonito de percebermos isso e de refletirmos nisso, é que quer na Via Sacra como na Via Lucis, Maria está presente. Na Via Sacra está presente a acompanhar o seu filho, está presente junto à cruz, e na Via Lucis está presente
nas aparições do ressuscitado e junto aos apóstolos, esperando o Espírito Santo. Aquilo que o Papa Francisco disse quando veio cá, em 2017, temos mãe, é isto que também nos faz ver a cada um de nós. Maria acompanha-nos nas nossas vias, nas sacras, nas dolorosas, mas nas vias luminosas também. Por isso, vamos terminar esta nossa Via Lucis, entregando a nossa vida e este dia à Nossa Senhora. Na tão bonita invocação que São Marcelino encontrou para a família marista, a nossa boa mãe. Vamos pedir-lhe a ela que continue a fazer caminho connosco, como fez caminho com Jesus, como fez caminho com a Igreja. E que nos momentos mais sombrios da nossa vida, nós saibamos acolher-nos nos braços de Maria. E nos momentos mais felizes da nossa vida, saibamos também nós alegrarmos-nos e sentir a presença de Maria connosco. Vamos agora rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e depois então consagramos a Nossa Senhora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então cantar agora um cântico a Nossa Senhora. O professor Eurico vai agora também dirigir-vos algumas palavras. Vamos escutar. Muito boa noite a todos.
É com muita alegria e enorme satisfação que tenho esta oportunidade e que estou a viver esta oportunidade também de comunicar com todos vós, nem que seja através deste meio que é a importância da vivência da fé. Usando uma expressão que aqui está no nosso guião de hoje da celebração e que é do Papa Francisco, que diz-nos o seguinte: a fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isto basta para o caminho. Eu também, ainda há pouco tempo, numa comunicação que fiz a todos os pais dos alunos que vão retomar agora no 11º e 12º ano as aulas de forma presencial, dizia que é muito mais fácil fechar portas do que abri-las. E isso nós estamos a vivê-lo diariamente, cada um naquilo que é a sua experiência e naquilo que é este desconfinar gradual e pausado. Esta certeza que hoje aqui vivemos nesta fé e é muito também do ADN marista, o cuidar das pessoas. E o cuidar das pessoas também é cuidar no âmbito espiritual, irmos ao encontro também daquilo que nos caracteriza, aquilo que nos deu os alicerces para construir, portanto, esta obra de São Marcelino de Champagnat. O Frei dizia também a importância de Maria, Maria como nossa boa mãe, Maria que nos guia, e todos confiarmos que, como dizia também há uns dias atrás, fará no sábado próximo 8 dias, o nosso Superior-Geral dizia que esta obra não é nossa, esta obra é de alguém que é muito maior do que todos nós e que está sempre presente e que vela por todos. E é preciso termos esta confiança. E é um pouco isto que eu hoje aqui queria transmitir. Uma palavra de confiança, esta confiança que brota também e se alimenta na fé. E queria, de uma forma muito especial, agradecer a todos estes pais, a estas mães que hoje aqui estão e que, nesse ADN marista de cuidar as pessoas, deram este tempo, deram esta preparação, deram a sua voz, deram o seu canto, deram a sua alegria para que esta celebração fosse possível e chegasse às nossas casas. A todos eles, nosso muito obrigado, à equipa de pastoral, à professora Marisa, e também, como não posso deixar de uma vez mais sublinhar, que esta igreja que é tão querida para todos nós, que nos acolhe todos os anos em muitas das nossas celebrações, também hoje aqui abriu as portas. Que isso seja exemplo também para todos nós, de confiança de abrirmos portas e de acolher, sabendo que não é fácil, mas há que confiar. E agradeço de modo especial à comunidade dominicana, ao Frei José Filipe, por nos abrir então estas portas e nos acompanhar sempre também com a sua presença, com o seu conforto, com a sua palavra de amizade e de confiança. A todos o nosso obrigado, agradecimento a quem nos acompanhou também pelas redes sociais e por esta forma virtual também de fazermos caminho na fé. Obrigado a todos e uma boa noite, e aqueles que iniciarem segunda-feira, lá nos encontraremos. Vamos então terminar a nossa celebração. Lembrar só também, por tenho pensado muito neles, nos meninos e meninas do 3º ano, que deveriam fazer a primeira comunhão por estes dias e que não vai acontecer. Depois os do 6º ano, que também iriam fazer as suas profissões de fé, também não os vão fazer. Os do 9º ano, que iam fazer o crisma, também não os vão fazer. E depois todas as outras celebrações que tínhamos planeadas no final de cada ano de catequese, que também, infelizmente, não vão acontecer. Mas atenção, não estão suprimidas nem anuladas, foram suspensas. Vamos fazê-las mais à frente, quando nós todos pudermos abraçar-nos, bem, abraçar-nos se calhar só daqui a 2 anos, mas quando a gente se possa estar mais juntos e possamos andar sem máscaras e possamos andar mais tranquilos uns com os outros. Como acontece sempre nas peregrinas na Via Lucis, a Via Lucis termina com uma fotografia de grupo.
e não podemos deixar passar este ano sem uma fotografia do grupo, por isso peço a todos os que estão aqui, são poucas as pessoas, com máscara ou sem máscara, nós trouxemos todos máscara, mas não usámos porque estar a pôr e a tirar sempre que íamos ler podia contaminar ainda mais. Ponham-se aqui atrás do altar, com as devidas distâncias. Foram estas as pessoas que estiveram aqui a suportar esta Via Lucis, e depois aqui atrás da câmara estão 3 noviços, um que é cameraman e 2 que estão também aqui a coadjuvá-lo, de maneira que somos nós, e vamos tirar daqui a pouco uma fotografia para ficar para a posteridade, porque assim também se faz história e se faz memória. Sintam-se representados em cada um de nós, mas como dizia no princípio desta celebração, nestas 14 velas que aqui acendemos. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma noite tranquila para todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.